Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical e queremos já agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o nosso programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Lembrando que aqui são as pré-aulas da nossa lição da Escola Bíblica Dominical Adultos, né? E hoje nós estamos aqui ainda, dentro do primeiro trimestre de 2025 com o tema geral da revista Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem ou uma nova aparência. Na semana passada, nós estudamos a lição 9, que vai dizer quem é o Espírito Santo. E nessa semana, nós vamos entrar na lição 10, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Nós queremos pedir a você que se inscreva em nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe os nossos programas. Se você desejar, você pode estar revendo ali as pré-aulas que já foram gravadas, está à sua disposição para um estudo, Você que prega a palavra de Deus, você que é professor da Escola Bíblica Dominical e você também que tem o desejo de aprender e ser um professor, está à sua disposição. Pedimos que compartilhe com seus amigos, irmãos, na sua igreja, no grupo da sua igreja, com os amigos do WhatsApp, para que esse programa ele possa ir o mais longe possível. Então, nós queremos agradecer você que todas as semanas está conosco, acompanhando, deixando o seu joinha, a sua mensagem, Na medida do possível, nós vamos ali respondendo. E o desejo nosso nada mais é que você aprenda mais com a palavra de Deus. Hoje nós temos aqui dois companheiros de ministério que estarão conosco nessa lição tão importante, Pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, privilégio de poder estar aqui com vocês, também com os nossos amados irmãos. E eu desejo que seja um tempo abençoado aí e que possamos de alguma forma contribuir na preparação das aulas e também no conhecimento desse assunto vital da vida cristã. Glória a Deus. Também está conosco o evangelista Michel Miranda, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Fábio, pastor Rômulo. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para junto aí aprendermos aqui e também poder compartilhar de alguma forma algo aí para os nossos telespectadores, Glória a Deus. Eu creio que esse programa será abençoador para você, E ele está disponível durante a semana, geralmente nas segundas, às vezes nas terças-feiras, ali no nosso canal no YouTube, que dá tempo para você estudar, para o domingo você ministrar a lição, Ele é um estudo de apoio, é lógico que você pode se aprofundar mais com os livros de apoio, outros livros, Inclusive a nossa CPAD, você vai encontrar um material vasto sobre esse assunto. E hoje nós vamos estudar a lição 10, que vai falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Por que ele corrompeu? Esse era o plano de Deus? Quem foi o autor? Quem foi ali que deu início? O que aconteceu no Jardim do Éden? Então a gente vai entender esses assuntos, Está aqui conosco os pastores que vão estar trazendo para você. Então muita calma, muita paciência. Pegue o seu papel, pegue a sua caneta, anote tudo e reveja quantas vezes você quiser, tá bom? Vamos lá então, pastor Rômulo, texto áudio para nós, por gentileza? Está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Evangelista Michel, verdade prática? A verdade prática vai dizer assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Glória a Deus. Nós também temos aqui os objetivos da lição, e os objetivos eles são 3. Primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E terceiro,
pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Nós também temos a leitura bíblica em classe que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 6 e 7, e Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14. Acompanhem a leitura da lição. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe, só fazendo uma pequena correção. É Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7. Né? Romanos, como falamos, capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Na verdade, hoje nós vamos estudar essa lição, né? Essa realidade do pecado, e ela é o tema central desta lição que nós vamos abordar. O advento do pecado, né, distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. Será que o homem realmente pecou? Isso fez a diferença? Isso atrapalhou? Né? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que o pecado causou? Eu sei que aqui a palavra-chave está aqui, pecado. Mas eu trouxe uma palavra que ela é bem mais assim, também contundente, e eu acho que deve fazer parte da nossa lição, que é desobediência, né? Por essa desobediência houve essa ação. Quem foi que criou, né? A introdução aqui diz para nós o seguinte: o ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Pastor Rômulo, dentro do tópico 1, que vai falar sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, o primeiro ponto vai nos falar sobre o autor. Quem é esse autor? Né? Nós sabemos que tanto o homem, Adão, como Eva, né, desobedeceram, mas quem foi o autor? Para a gente começar aqui, abrir esse leque aqui. À luz da Bíblia, Deus é o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, e a criação ela demonstra um Deus soberano, ativo e todo-poderoso. Quando Deus criou as coisas de uma forma boa, e é fato que o ser humano é criado de forma distinta, carrega características de Deus, e Deus viu que era muito bom. O ser humano foi criado para ter com Deus um relacionamento pessoal, vital, diário, contínuo. Deus é a fonte da própria vida. E o ser humano carregaria características desse Deus. Teria os atributos comunicáveis de Deus em si. Seria seu representante ao cuidar do jardim, ao gerar vida e ao trazer em si mesmo essa relação de vida com Deus. Ele depende de Deus para existir. Mas é fato que tudo isso que aparece em Gênesis é rompido quando o ser humano decide desobedecer a Deus. E ele desobedece a Deus, e veremos no desenvolvimento da lição como isso aconteceu, mas há uma sugestão, há uma interferência de um ser enganoso, chamado aqui no texto de Gênesis como serpente astuta, uma criatura de Deus, ou seja, não é um ser que independe de Deus, não há ninguém que possa ter vida sem Deus. Deus é o criador de tudo, né? É Ele que criou todos os seres, então é um ser que não está no nível de Deus, precisamos lembrar disso, mas ele é um ser astuto. Em Apocalipse diz que é o diabo, Satanás.
E a Bíblia vai apresentar que ele faz uma sugestão a Eva e que ele sim é o autor do pecado, ou seja, é o diabo que traz o mal aos seres humanos. E é interessante dizer isso porque a questão do mal, da teodiceia, é um assunto muito profundo, não só na teologia, mas também na filosofia. E biblicamente falando, Deus não é o autor do mal. Deus é totalmente santo e puro. O diabo traz o mal e o ser humano, de forma livre e consciente, representado na atitude de Eva, na atitude de Adão, ele decide pecar e continua decidindo pecar. Assim, o pecado é uma realidade no coração do ser humano, da intenção que vem através da desobediência. Vamos aprender junto aqui no desenvolvimento como isso de fato aconteceu, como mexeu com a intenção, a visão, a ideia daquilo que é bom aos olhos, que mexe com sensação, com desejo, com aquilo que é interno do ser humano, mas é uma tentação que vem a priori externa. O ser humano até então, até a queda, até o lapso, ele não tinha a inclinação pecaminosa, ela é pós-queda. Então, nesse momento, o diabo o influencia, sugere e induz o ser humano a uma atitude de desconfiança da palavra de Deus, do seu caráter e desobediência. De uma forma simples, como já foi falado em outros programas aqui na Escola Bíblica Dominical, acontece que o ser humano acaba dizendo um sim para si e um não para Deus. Nessa ideia de uma suposta autonomia. Então, nesse sentido, o diabo é aquele que induz o ser humano ao pecado e o ser humano livremente decide pecar. A partir desse momento, vive sobre inclinação e influência. Então, colocado aqui pelo autor, por isso que no final aqui do primeiro subponto, ele coloca assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Ele está querendo dizer que o diabo trouxe o pecado. Já é um ser mau, maligno, contrário à santidade e à vontade de Deus. Mas, em relação à humanidade, é ali que o pecado entra na humanidade e que traz as consequências que nós veremos aqui nesse tempo de ensino, de troca de conhecimento. Aí o pecado fica presente na realidade humana. É isso que a lição está nos trazendo, que a palavra nos ensina. Glória a Deus. Pastor Rômulo, então nós entendemos aqui, à luz da Bíblia, que o diabo foi o criador, né? Foi ele que criou e o homem concebeu através da sua desobediência, né? E partindo aqui já para o evangelista Michel, diz aqui no subponto 2, foram abertos seus olhos, ou os olhos de ambos. Sim. E aí o que aconteceu quando os seus olhos foram abertos? Aí está a questão da consequência desse pecado, né? Dessa abertura para esse espaço que foi dado por eles, né? Então, esse abrir os olhos, né, começou, vamos dizer assim, revelou algo para eles que antes era oculto, né? Então, quando a gente olha para o texto Gênesis 3, 7 ao 8, e a continuação do texto em si, a gente vai ver algumas características no texto que mostra justamente o que aconteceu com esse abrir os olhos, né? Então, a primeira questão é a questão da vergonha, né? Eles sentem vergonha daquilo que eles fizeram, né? E aqui são algumas características, né? Vergonha, medo e a justificação do erro. São 3 pontos chaves que eles percebem, a gente percebe isso no texto, quando esses olhos, então, são abertos. Então, primeiro a vergonha, se esconde, né, porque a gente sabe que na viração do dia o próprio Senhor vinha para ter esse relacionamento, né, com o ser humano, né, e agora eles, envergonhados, eles se escondem. Se escondendo, por quê? Porque sentiram um medo da presença de Deus, porque sabiam que tinham cometido o ato de desobediência, que foi a palavra-chave alternativa, vamos dizer assim, para a nossa lição de hoje. E, consequência disso, o justificar o erro, né? Ah, mas quem que foi? Né? Por que vocês estão assim? Né? Então, qual que é a justificativa? Ah, foi a mulher que tu me deste. Mulher, por que que... Ah, a serpente que o Senhor criou. Então, começa a jogar a responsabilidade para o próprio Deus, né? E isso acaba causando uma ruptura imediata, né, que o autor vai dizer aqui na revista, com o Criador. É uma morte espiritual.
E note que essas mesmas características aqui, a gente vai ver quando a pessoa, ela peca, né? Ela sente vergonha, ela já não quer mais ir para a igreja, né? Ela já não quer atender o pastor porque ela ficou com medo, porque ela cometeu o pecado e agora o pastor vai me puxar a orelha. E o terceiro ponto, a justificação do erro, né? Ela vai sempre achar alguém para acusar, né, para dizer, eu saí da igreja, eu cometi tal pecado, né, por causa de fulano de tal, por causa de Beltrano. Então veja como isso ele continua até a atualidade, né? E com essa ruptura, né, a gente vai ver que o pecado então separa o ser humano de Deus, né, mas a própria lição vai trazer aqui Gênesis 3,15, né, essa provisão que já é dita ali no próprio Gênesis 3, né, onde a provisão, né, para remover esse pecado do mundo será feita, né, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Então, aqui está justamente já pré-anunciando a vinda de Cristo como Salvador, né, como semente da mulher. Esse esmagaria a cabeça da serpente, né, o Satanás, né, derrotando definitivamente o pecado e a morte através da sua obra redentora. Né? A ferida no calcanhar simboliza então o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, né? A ferida na cabeça já aponta para a vitória final sobre o mal. Né? Então, esse texto ele foca justamente nessa questão da história da redenção, então dentro de todo o plano salvífico, e algumas consequências da queda para a mulher, né? A multiplicação do sofrimento na gravidez, a dor no parto, o desejo voltado para o marido, a submissão ao domínio do próprio marido. Para o homem, né, a terra agora é amaldiçoada por causa dele, né? Então, consequência do pecado. Trabalho árduo para o próprio sustento, crescimento de espinhos, ervas daninhas. Então são várias consequências, o suor do esforço. Antes no jardim do Éden havia uma liberdade, né? Pode comer de todas as frutas, né? Tudo aquilo que é produzido no jardim pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora não, agora já há um esforço. Quer se alimentar, agora vai ter que plantar. Né? Então, e como consequência final, lógico, né, a questão da morte, né, o retorno ao pó da terra. Então essa é a consequência principal, né, que nós vemos quando lhe é abertos os olhos, então a consequência de todo esse pecado. E isso, esse desastre todo, podemos dizer assim, é a queda, né, da humanidade. Né? Então, é engraçado a gente pensar que foi uma sucessão de erros que levou a algo chamado de a queda da humanidade. E a Bíblia é clara dizer que por causa disso entrou o pecado, né, e com isso a morte. Né? Pastor Rômulo, no ponto 3 fala sobre as consequências da queda do Éden. E foram várias consequências, né, que a gente carrega no nosso DNA. Precisou de um Salvador. A gente sempre usou no programa a expressão, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, né? E eu sei, mas e essas consequências? O que ela causou no homem, pastor Romulo? Vários níveis de consequência, né? Ele acaba desaguando nessa separação de Deus do conceito de morte, né? Mas eu estava vendo algumas verdades aqui sobre as consequências. Primeiro, a separação do homem com Deus. A essência do pecado separa o ser humano de Deus porque é um ser essencialmente santo. Rompe esse relacionamento do homem com Deus para o qual ele foi criado. Né? Esse é o efeito mais fundamental da própria queda. O homem afastou-se da fonte de vida, do centro de todo o bem, do próprio Deus. Depois, a corrupção da natureza humana, ou chamado de depravação total. Né? É claro que isso não significa que o homem chegou a atingir o mais alto grau da corrupção, nem que todos sejam igualmente maus no mesmo nível, né? Mas que todas as partes da natureza humana foram atingidas e o homem vive marcado e influenciado pelo próprio pecado. Tá? Há também a consciência de culpa. É interessante que essa é uma consciência universal. Né? Com a queda, o homem começou a se sentir culpado diante de Deus e os seres humanos estão à procura de um jeito de consertar a sua vida, inclusive diante das divindades, da ideia de Deus. A culpa
que escraviza o ser humano é uma consequência do pecado. Há distúrbios sociais na relação do ser humano com o próximo. A gente já viu ali, foi citado aqui pelo nosso querido evangelista Michel, a questão já da influência entre o marido e a esposa ali, né? Já entra num ambiente de acusação. E nós vemos depois as consequências nos filhos deles e na morte de Abel. Nós vemos o que acontece com o próprio Caim e tudo que vai acontecer na humanidade. Então, há distúrbios sociais, né? Há sofrimento. O ser humano sofre pela falta de unidade em si mesmo, carência de significado e amor e sofre pelos conflitos sociais, consequência do pecado. E claro, principal, a morte, né? Em Gênesis 3, 22 a 24, a gente pode entender que o ser humano foi criado por Deus, né? Com a possibilidade de adquirir a imortalidade através da árvore da vida. E aí, quando ele peca, ele sai totalmente, ele erra o alvo, a proposta, o plano, isto é, ele rompe, ele peca. Por isso o ser humano precisa de redenção. Então a consequência da queda do Éden é que ela trouxe a morte, mas ela trouxe pecado, culpa e morte a todos os seres humanos. Romanos 5,12, citado aqui pelo autor, diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E isso está reiterado em outros textos, como 1ª Carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 49. A realidade é que todos os seres humanos, a partir do pecado chamado na teologia mais antiga de pecado original, né, que trouxe essa depravação total, trouxe desequilíbrio do ser humano consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com o tempo, com o seu próprio estado, com a vida, com Deus, o Criador. Ele rompeu a sua vida. Então, a consequência é a própria morte. E esse pecado passou a toda a raça humana. Como veremos no próximo ponto, há uma extensão do pecado. E a gente precisa entender que até hoje o pecado prejudica o ser humano, rompe sua relação com Deus, destrói a si mesmo, ao próximo, desequilibra a natureza. Por isso o ser humano precisa de um salvador externo que possa lhe livrar da culpa, da condenação, da corrupção do pecado e um dia dos efeitos e da presença do pecado. Nós não podemos salvar a nós mesmos porque todos herdamos o pecado e estamos sobre a influência. Precisamos ser salvos do estado pecaminoso, do pecado e dos seus efeitos. Pastor Rômulo, é importante a gente lembrar aqui, né? Foi falado sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus pediu ao homem que dela não comesse. Porém, a árvore da vida ele poderia comer, mostrando que Deus queria que o homem vivesse, era o plano, vivesse eternamente, né? Isso é interessante a gente lembrar. E dentro do ponto 4, evangelista Michel, vai falar sobre a extensão do pecado. E vai dizer que esse pecado trouxe consequências que distorceu, corrompeu o homem tanto no corpo, como na alma e no espírito. A extensão foi gravíssima, né? Sim. E como a gente pode entender essa extensão dessa corrupção que o homem passou a fazer parte aqui, né? Sim. O autor aqui da revista provavelmente vai usar quase toda a parte aqui do capítulo 10, capítulo 9, melhor dizendo, ponto 6 da nossa declaração de fé. E eu quero pontuar algumas coisas aqui que ele coloca. Então, o pecado ele se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, ou seja, todo o ser humano, seja corpo, alma e espírito, né? Então, o corpo soma, né? É a parte física do ser humano, né? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui. A alma é a psique, associada à sede das emoções, da vontade, da personalidade da pessoa. E o espírito, pneuma, né? É a parte do ser humano que se conecta com Deus. Então veja a consequência de tudo isso no ser humano. Tanto o corpo sofre com esse pecado, a sua alma, a sua vontade, as suas emoções são abaladas por causa do pecado, né? E até a própria comunhão com o próprio Criador, né, é abalado. Então nós temos textos aí como Romanos, né, 2:9, né? Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, né? Então a gente vê que essas consequências, né,
do pecado, por exemplo, Romanos 8, 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então note que como a consequência do pecado vai trazer tudo isso para dentro da vida do ser humano, agindo em todo o corpo humano, não é só em uma parte, é em todo o corpo humano, né? Corpo, alma e espírito. Trabalha no seu intelecto, na sua vontade, na sua consciência, na sua razão, né? Então é em todas as áreas mesmo, e tudo isso diz respeito, né? Isaías 5, 1, do 5 ao 6 vai dizer ali, né? Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, né? Então todo ser humano ele está de certa forma incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, né? Então como que acontece isso, né? Se ele está incapacitado de ter esse contato, ele depende totalmente da graça, né, de Deus para que ele se reconcilie novamente com o Pai, né, que é a continuidade do texto que já foi lido lá de Romanos, né, 5, né? Romanos 5, deixa eu ver aqui, Romanos 5, 12, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pela morte e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todo pecado. Daí ele continua, né, dizendo que Cristo vem agora para retirar então este pecado do mundo. A questão também dessa incapacidade vai agir diretamente também na questão de imagem de Deus, né? Então note que essa imagem que é apresentada lá em Gênesis 1:26, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa imagem e semelhança, e isso acaba sendo distorcido, né? No ser humano caído. Não foi erradicado, o autor da revista vai dizer, mas está desfigurada, né? Ela precisa ser reorganizada, né? E ela não foi aniquilada. E note que interessante, Gênesis 1:26 vai dizer essa passagem conhecidíssima, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas olha só que interessante, uma consequência da queda também, né? Gênesis 5, do 1 ao 3, você pode ler aí na sua casa, né? Vai dizer assim, ó, esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e chamou homem. Versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, e conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Olha só como há uma quebra aqui, né? Antes a gente tinha o ser humano como imagem e semelhança do próprio Criador. Agora a gente vê aqui Sete sendo gerado conforme a imagem, a semelhança de Adão. Então olha como o texto já aponta para essa transferência de uma humanidade caída, né? E isso também, essa questão, né, dessa imagem de Deus desfigurada, também está ligada direto também ao livre-arbítrio, né? Esse direito que o ser humano tinha, o Adão tinha lá no jardim do Éden, e isso acaba, de certa forma, meio se desconfigurando, né? E eu quero ler aqui rapidinho um problema que a gente não entrou ainda no pelagianismo, né? Mas já encaminhando já para o Rômulo da continuidade, a questão de que muitos protestantes, né, acabam argumentando que a gente é pelagianista, né, ou semi-pelagiano, vamos dizer assim. Mas olha só, por mais que eles argumentem isso, né, o arminianismo, né, que defende que, embora a salvação seja pela graça, somente pela fé, a graça pode ser resistida e deve ser aceita livremente. Ele vai dizer aqui, ó, embora muitas pessoas nas igrejas arminianas possam cair no pelagianismo ou no semi-pelagianismo, já vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, nenhuma dessas crenças foi ensinada por Armínio ou por John Wesley. A teologia arminiana clássica enfatiza a graça preveniente à vontade livre. Em outras palavras, o arminianismo acredita que, sem a graça preveniente de Deus, a vontade de todos estaria tão corrompida pelo pecado herdado de Adão que estaria num estado de escravidão ao pecado. Deus,
sobre a influência de sua palavra, ou seja, há uma intervenção de Deus para que a gente conheça, né, a graça. Liberada, é uma palavra liberta a vontade da pessoa para ela tomar a decisão de crer e receber a salvação ou rejeitar o evangelho e continuar num estado de alienação em relação a Deus. Então, o arminianismo coloca ênfase na iniciativa de Deus no que tange a salvação e nega que os pecadores sejam capazes, sem a graça especial, de exercer a boa vontade para com Deus. Portanto, não é pelagiano e nem semi-pelagiano, porque qual que é o argumento? É que quando a gente, né, das igrejas reformadas, é que quando a gente aceita Jesus, de certa forma, aquele ato está sendo um ato, uma obra, algo que nós estamos fazendo para que a gente alcance a salvação, e não é isso que o texto está dizendo, né? É importante a gente lembrar, e você falou algo interessante aqui, que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. Eles perderam isso através do pecado, né? E eu vejo muitas pessoas hoje dizendo, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente entende pela Bíblia, e eu já vou partir para o pastor Rômulo aqui sobre esse pelagianismo, que é interessante a gente pensar, e eu estava lendo o texto dizendo que nem foi o próprio Pelágio que difundiu isso, foi um outro rapaz que pegou o ensino. Você vê, as confusões vão gerando confusões, né? Mas assim, hoje nós podemos dizer, pastor Rômulo, com todas as letras, que o homem, o ser humano, homem e mulher, ele só passa a voltar a ser a imagem e semelhança de Deus através da regeneração, através de Cristo, né? Então não existe outro caminho, já deixamos bem claro. Se não for por Cristo, através da regeneração, através de Cristo, o homem ele não volta a ser imagem e semelhança de Deus. E eu já quero deixar com o senhor a respeito dessa heresia que nega o advento do pecado, que é o pelagianismo, né? Que é algo interessante. O senhor podia comentar para nós. Bom, a gente está diante de um assunto extremamente complexo, né? Porque para pensarmos no pecado, os efeitos do pecado, a extensão, a origem dele e os resultados dele, a gente precisa pensar também na criação, né? Então, antes de ir para Gênesis 3, deveríamos ir para Gênesis 1, pensar nos propósitos da criação. Temos que falar sobre a redenção que sustenta a criação, no Salvador, pensarmos em Jesus. Uma mensagem cristocêntrica torna essencial. A redenção não é uma resposta ao pecado, a redenção sustenta todas as coisas, e nem o pecado pode parar um Deus que é Salvador e que é Redentor. A criação é uma expressão da graça e da redenção de Deus, mas é um fato de que nós temos que lidar com esse assunto, porque o pecado não é um assunto apenas teológico, bíblico, ou de ordem moral e, consequentemente, social, ético. O pecado é uma realidade acontecente na história da humanidade. Em toda cultura, raça, tribo, língua e nação, os efeitos do pecado estão presentes e, como vimos, o maior efeito está na própria morte, quando o ser humano é desintegrado, né? Quando ele perde essa capacidade de viver. Apesar que nós cristãos cremos na palavra de Deus, que a resposta de Deus é a vida eterna e que Deus é Salvador, e cremos na ressurreição como um ato salvífico de Deus e como a ação final de Deus na glorificação, onde receberemos um novo corpo. Então o pecado não tem a vitória final, muito menos Satanás, que será vencido e lançado no lago de fogo. Mas, quando nós estudamos esse assunto e chegamos do 4º século da igreja, principalmente o final do 4º século, o mundo cristão estava começando a lidar com essa questão do tema do pecado e a corrupção do pecado. E esse assunto está presente em concílios, em debates, em escritos. E a ideia era, como é que vamos viver diante daquilo que eles chamavam na literatura desta época de corrupção moral, a corrupção do gênero humano e da sociedade. Um mundo que agora está se posicionando contrário à mensagem do Evangelho de Jesus. Há uma interferência do império, há uma politização dentro do cristianismo, há uma relação império e cristianismo, e tudo isso confunde as pessoas e começa a se perguntar na teologia nessa época do 4º século, principalmente o finalzinho dele, como lidaremos com a corrupção moral? E aí vai surgindo homens piedosos, com boas intenções, mas que cometem equívocos. Por exemplo, esse monge aí britânico que é Pelágio. Ele nem escreveu, a gente não tem muitos escritos dele sobre uma sistematização, uma doutrinação em relação ao pecado. Foi falado aqui, foi Celeste, esse jurista romano de origem britânica, que vai difundir, se é um dos porta-vozes. Mas o que acontece é que
nos ensinos de Pelágio, que vai ser difundido, ele comete alguns equívocos. E o problema dele está com o advento do pecado e com essa transmissão, e foi estudada aqui a extensão do pecado. O que está dentro dos ensinos de Pelágio? Eu coloquei até um resumo aqui. A boa natureza da humanidade. Segundo, a responsabilidade individual pela escolha do ascetismo, que é uma ideia agora muito presente no tentar combater o pecado. Então, havia atitudes severas contra o corpo, havia algumas atitudes em relação ao alimento e uma tentativa de não ter os pecados sexuais ou não ceder à tentação, como fez Adão e Eva, principalmente na figura de Eva. Isso começa a ser estudado e agora eles querem ser ascéticos e querem se separar de desejo, vontade, daquilo que é humano, tá? E, em terceiro lugar, enfatizou a liberdade da vontade humana. E ele vai excessivamente para esse lado da vontade humana. Então, olha o que ele diz, está aqui. Eu queria que o pessoal que está ligadinho conosco pegasse a sua revista. Lá dentro desse primeiro subponto, o pelagianismo, ele vai colocar assim, aqui na letra A. Ele diz: olha o que ensinou o pelagianismo. O ser humano não nasce em pecado. Esse já é um primeiro problema. Segundo, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Um outro autor coloca uma coisa interessante. Pelágio e o pelagianismo com a doutrina diz que o pecado de Adão não tem nenhuma relação real com o pecado de cada pessoa. Ou seja, o ser humano não herda a natureza pecaminosa de Adão, nem sua culpa. Não há efeito nenhum. O ser humano é essencialmente bom. Romanos 3,3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não existe. E Romanos 5, como vimos aqui, que o homem herda o pecado, a morte e todos pecaram, isso fica complicado. Mas veja o que eles tentam mostrar. Um ser humano neutro, tá? E o meio o contamina. E isso está tão presente, como nós vamos ver aqui, até em âmbito social, até ideológico, né? Então, eu estava dando uma olhadinha aqui assim, temos essa explicação pelagiana de que o homem não herda, né, de um ser humano que não nasce no estado pecaminoso ou sob os efeitos do pecado, o que é antibíblico, temos em Pelágio. E isso vai ser combatido por um homem da sua época, Agostinho de Hipona. E detalhe interessante, foi considerado heresia lá no Sínodo de Jerusalém, em 415, foi fortemente combatido no Concílio de Cartago, em 418, e como coloca aqui, o pelagianismo foi condenado e considerado herético mesmo no Concílio de Éfeso, em 431. Então, 3 concílios, olha como esse assunto estava em voga nesse tempo. 3 concílios estão agora vindo para combater esse erro de Pelágio. Como assim o ser humano não herda? Biblicamente, nós vamos ver aqui no ponto B, ó, o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A realidade é que trouxe pecado sim, trouxe a morte, e talvez o que nos ajuda a equilibrar sobre o tema da revista, de uma forma bem prática, é que a gente não pode pensar em pecado só como uma ordem moral ou lista do posso e não posso. Isso é muito religioso. Se a gente pensa em pecado assim, a gente vai então cair num pelagianismo dizendo o seguinte: mas a criança nasce neutra, né? E aqui está o equívoco e o perigo. Tá? Quando a gente entende que o pecado é um estado também, ele é ontológico, ele é do ser pós-queda, pós-lapso, e que, como lemos aqui em Romanos 3, e principalmente o capítulo 5, a partir do versículo 12, isso passa ao ser humano, porque em Adão todos pecaram, logo isso também aponta para a salvação. Está aqui em Romanos 5, porque se pelo homem entrou o pecado, pelo um homem também, num único ato de justiça, todo mundo é salvo e é alvo da salvação. Então, se pelo homem não entrou o pecado para todo mundo, então na obra de Jesus não entrou a salvação para todo mundo. O ser humano teria que fazer algo a mais para ser salvo. Então, quando a gente estuda Pelágio, o efeito do pelagianismo, não está só sobre esse equívoco quanto à transmissão do pecado e extensão. Há um outro equívoco muito sério que precisa ser colocado. Ele acredita, está no seu ensino, a ideia de uma salvação
pelas obras, principalmente essa atitude ascética de afastar do desejo e do pecado, sem a graça de Deus. É uma ideia de uma salvação que acaba caindo na ideia da salvação por obras. E que o ser humano, por ser neutro e bom, ele pode salvar a si mesmo. Nos ensinos, eu estava estudando de Pelágio, e os escritos que influenciam provavelmente ele, aonde ele bebeu as fontes, é a ideia de que o ser humano, ele é bom e ele consegue, através de atitudes, se santificar e se purificar. Aí eles dizem que é só o homem, numa linguagem prática, se policiar, se educar e ter atitudes severas com o corpo, negar o desejo e cumprir os mandamentos. Qual é o perigo? Coloca no ser humano a possibilidade de ser salvo. Só que não é só Pelágio. Hoje existe uma explicação que advém do século XIX, da época moderna, de uma teologia considerada liberal, que traz uma ideia de que o homem evoluiu e nega a historicidade de Adão, inclusive do pecado. Então, quando eles negam isso, os efeitos também são negados. Esse é um grande problema, né? Inclusive, que os indivíduos se tornam pecadores por contaminação social. O meio influencia o homem, o que é um equívoco. O homem já nasce mal. Jesus disse isso, que bom é o Pai. Um outro problema é a explicação neo-ortodoxa, que considera o relato da queda como um mito, embora aponte para uma verdade espiritual. Não é um fato histórico, é tudo simbólico. Aqui é um outro problema e presente hoje em dia. Então, mais do que nunca, precisamos entender que o pecado existe, que os efeitos do pecado estão presentes e que o ser humano precisa de salvação. A realidade do pecado mostra a falhabilidade humana, mas aponta para um Deus salvador, regenerador. O ser humano precisa de libertação, transformação, e ele precisa nascer agora a partir de uma nova essência, nascer do alto, nascer de Deus. A resposta de Deus é que Deus dá ao ser humano a condição de, pelo Espírito Santo, ser santificado, consagrando-se para Deus e afastando-se consequentemente do pecado. Mas, lembre-se, as obras não salvam. As obras são uma consequência, salvo para as boas obras, mas a salvação é pela graça, por meio da fé, e tudo isso, a salvação, ela não vem de nós, ela é uma dádiva, ela é um presente, ela é um dom de Deus. Glória a Deus. Sei que o nosso tempo é um pouco escasso, né, pastor Rômulo? Nós queremos ter mais tempo para abordar esse assunto, mas ficou bem claro aí aos nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, né, sobre esse pelagianismo, para você entender. Queridos, nós estamos estudando hoje a 10ª lição do primeiro trimestre de 2025 com o tema O pecado corrompeu a natureza humana. Já quero partir aqui para o Michel e o ponto 2 do tópico 2 vai dizer a morte de Jesus em favor dos pecadores. E eu sempre gosto de dizer que Deus não trabalha, que a morte de Jesus não é um plano B. Jesus sempre tem plano A. Ele só trabalha com um plano, projeto dele, né? Só há um plano. Só há um plano, eterno, né? Porque muitos falam assim, não, a morte de Jesus foi o plano B. Não. Tudo estava dentro do projeto de Deus. Michel, essa morte de Jesus em favor dos pecadores surtiu efeito? Fez com que nós pudéssemos voltar a se aproximar de Deus? Como é que foi? Sim. Embora o tópico aqui da lição vai trazer a questão do Alcorão, né? Então já trazendo já para a questão mais atual, vamos dizer assim, né? Que nega a crucificação e a morte de Jesus, né? Então, aqui a gente tem que entender já um ponto, né, interessante nesse sentido, a questão, deixa eu só voltar aqui que fugiu aqui, o tópico foi lá para cima, aqui, a morte de Jesus em favor dos pecadores, né? Então, só a gente entender primeiro que o pelagianismo ele vem antes do Alcorão, né? Então, só para a gente situar um pouquinho na história. Como a lição vai trazer essa questão do Alcorão, achei interessante situar isso. O Pelágio, século IV, século V, mais ou menos, e o Alcorão já no século VII, né? Então, o Alcorão ele surge, né, de uma revelação a Maomé, lá entre 610 e 632, e ele se consolida, né, após a morte então de Maomé em 632. E quais são os principais pontos referente a isso? A negação da crucificação, para eles, Jesus nem foi crucificado, né? Então aí já entra uma grande problemática, já pegando o gancho ali, né, da questão da teologia liberal, né, que vai dizer
né? Esse negócio de pecado é mito, né? E isso fere diretamente. Se não tem pecado, né? Para que um Salvador? Para que um Redentor? Então, é uma questão muito importante. E é justamente essa a cilada, né, que a gente vê para justamente minar o texto bíblico e trazer essas dificuldades. Então, primeiro ponto, nega a crucificação. Outro ponto, rejeita a necessidade de um sacrifício expiatório, né? Então, não tem pecado, não precisa, a crucificação não existe, e já rejeita também a questão do sacrifício expiatório. Que mais? Não reconhece a doutrina do pecado original. Então, olha só como é muito próximo, né, aqui o Alcorão da teologia liberal, né? Não reconhece a doutrina do pecado original, nem a necessidade do Redentor, né, para que morra pelos pecados dessa humanidade, né? E a gente vê que, lógico, né, a cruz de Cristo é o centro de toda a redenção, como foi falado aqui, é o plano total, não é um plano A, plano B, né, e sim um plano só. Por mais que o texto diga, né, para os judeus, era um tropeço, né, pois esperavam um Messias glorioso, não um crucificado, né? Então a gente sabe, né, que o judeu ele esperava o seu Messias, né, como alguém que viesse justamente para tomar conta de toda a questão do povo, né, e se levantar como um libertador físico ali no sentido de levantar batalhas, levantar um exército, né, para conseguir trazer essa vitória, né? Então, para o judeu, né, esse Messias glorioso, né, e crucificado, né, como que pode essa situação? Para os gentios, a mesma coisa, né? O gentil, né, todo o período helênico, os deuses gregos, né, como que pode um Deus, né, que é o Messias, que é o Deus que se fez carne, como que pode esse agora morrer na cruz? Né? Então, olha as consequências que tudo isso vem trazendo. Né? Mas para nós, os crentes, a cruz é a manifestação suprema do amor e da justiça de Deus. Então, isso faz toda a diferença. Né? E sem a cruz, né, o próprio texto de Hebreus 9, 22, né, não há remissão de pecados. Então a gente tem que entender isso. A morte de Cristo, então, é necessária para cumprir o plano redentor de Deus, como predito então, nas Escrituras, Isaías 53, do 4 ao 6. Então, quando a gente rejeita a cruz, como o Alcorão está fazendo, né, rejeitar a cruz é rejeitar a única solução eficaz, né, para a condição da pecaminosidade humana. Né? Então, se rejeita a cruz, não tem como ter salvação. Né? Então, inclusive, dentro desses ensinos do pelagianismo, eles ensinam que não haveria necessidade de Jesus morrer, haja vista que a humanidade não foi contaminada inteira pelo pecado. Se não foi contaminada, para que um morreu Salvador? Em vão. Né? E como o Rômulo já comentou, e se eu posso dar conta da minha salvação através das obras, eu sou uma pessoa boa, eu faço o bem para o outro, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não prostituo, estou bem com Deus, eu ajudo o próximo, eu dou uma cesta básica, né? E aqui está um perigo que muitas das vezes a gente pode levar e talvez aí possa considerar muitas vezes no nosso meio um semi-pelagianismo, nesse sentido de que eu posso fazer alguma coisa para agradar o Senhor, para receber algo em troca. Esse é um dos ensinos que o Espiritismo trabalha dentro da caridade. Eles acham que o ganhar de Deus, o perdão, a salvação, enfim, eles trabalham com vários processos, né? Vai e vem do ser humano. Embora a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, eles acham que através da caridade você consegue essa restauração, diferente do que ensina a Bíblia, né? Isso é importante a gente ficar atento. Pastor Rômulo, eu já quero ir com o senhor, porque o nosso tempo está já no fim. Dentro do tópico 3, o ponto 1, vai falar sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja hoje. Quais são esses pensamentos pelagianistas em nossos dias? Eu vou pedir a permissão de colocar que temos os perigos que veremos aqui, pelagianistas. Até o Michel colocou uma ideia dessas influências em religiões hoje de ordem mundial, né? Como foi citado aqui, o islamismo, maometanos.
que traz essas ideias perigosas, né? Não há uma morte expiatória, sacrificial de Jesus, não há um pecado, não há efeito, por isso não há redenção, necessidade disso. Mas sabe que essa lição ela vai muito longe, porque nós podemos falar do perigo da heresia de Satanás, de dizer para o ser humano que Deus tolhiu a liberdade, né? Você não pode comer, não é bem verdade. Podia comer livremente, você não podia de uma árvore. Pensar que é autônomo, né? A árvore do bem e do mal ali é muito mais profundo no sentido moral, é decidir entre o caos e a vida, é achar que é autônomo de Deus, né? Daí colocar a palavra de Deus em xeque, Deus disse que vai morrer, na verdade você não vai morrer. Você vai ficar igual Deus, sabendo de todas as coisas. Então, fazer o ser humano desconfiar de Deus, da sua palavra e ser autônomo, isso leva o ser humano a ter incredulidade em relação a Deus e sua palavra. Quando o ser humano tem um problema com Deus e sua palavra, ele terá um problema com lei e ordem, o que levará a ele à desobediência. Seu ego entrará no centro, sua vontade e aquilo que está ali. A árvore era desejosa, a mulher, era agradável à vista, aos olhos. Ela parecia que era favorável ao ser humano. O ser humano pensar que é autônomo, que sabe de todas as coisas, que é igual a Deus e que pode viver sem Deus, esse é o grande problema. E acontece que esses pensamentos de que o ser humano dá conta sozinho, de uma salvação sem Salvador, ou da falta dos efeitos do pecado, ou de atitudes que possam, de alguma forma, justificar, regenerar, equilibrar o ser humano. Essas ideias karmáticas do ser humano ter atos que resolvam o problema, que equilibrem a vida, que ajudem o ser humano a lidar com espiritualidade, com divindade ou consigo mesmo, com a realidade da vida, da morte, com o sofrimento. Essas ideias de um karma, de algo que você possa fazer, ou da relação morte e vida, vida e morte como solução autônoma de Deus, tudo tem a ver com esse papo do diabo, que é muito sutil, enganador e destrutivo, de que o ser humano dá conta sem Deus, que ele pode saber de tudo. E essas ideias, elas estão presentes hoje em religiões reencarnacionistas. E elas trabalham com a ideia de reencarnação e trabalham com essa ideia de autonomia em relação ao Criador. Em vez de pecado, morte, juízo, salvação, expiação, perdão, justificação, elas trazem a ideia de que o ser humano pode dar conta disso, de que a vida se encarrega disso, né? E de um ser humano se aperfeiçoando. Por exemplo, entre as religiões reencarnacionistas, aqui está a ciência cristã, nega a existência do pecado. Eu estava vendo que ela foi fundada em 1879 por Mary Baker Eddy. Tem um livro muito importante que é Ciência e Saúde. E ela ainda usou as teorias de um curandeiro, um homem da hipnose, que é o Phineas Kimby. A ideia é que a matéria e a experiência mortal, tudo isso é ilusão. E que na vida aqui o ser humano só serve, tudo é uma ilusão, só para ele se desenvolver, para ele alcançar um desenvolvimento, inclusive espiritual. Veja que esse assunto vai e volta, né? Muito presente. Inclusive, Jesus é o próprio ser humano e o Cristo é a ideia do divino, é o Espírito Santo. E aí eles saem totalmente da ideia das Escrituras e não há culpabilidade, estado pecaminoso no ser humano. E falando em 1820, surge com Joseph Smith o mormonismo, que traz a ideia do anjo Moroni, dizendo que tinha umas placas lá no pé do monte, e ele agora vai então receber uma revelação divina. E entre vários ensinos, inclusive, eu estava vendo que a primeira capela que entrou na América do Sul foi aqui em Joinville, em 1931. Eles entraram em 1923 no Brasil, em 1931 tem uma capela, e eles têm vários ensinos complicados, apesar de falar de Jesus. O livro deles, dos Mormons, que vem dessa suposta revelação do anjo Moroni a Joseph Smith, dessas placas de ouro, né? Possui ensinos equivocados, inclusive em relação a quem é Jesus e em relação ao pecado. Olha só, o mormonismo ensina que a transgressão de Adão, veja, não passou para a raça humana. É pelagiano isso também. E cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Tá? E aí o autor diz algo importante que depois o Michel vai poder colocar sobre o perigo disso, mas veja, ele diz assim: devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro. E aí eu queria até que o pessoal prestasse atenção nessa palavra aqui, ó, para sabermos conversar. Está no dia a dia, precisamos apresentar o Evangelho, nós temos a ajuda, diz ele, do Espírito Santo, é papel da igreja representar Jesus, viver como Jesus e dialogar e amar essas pessoas. Agora,
surge de novo uma luz de alerta. Cuidado para aquilo que foi colocado aqui, muito bem por você, pastor Fábio, não nos atingir, que é uma ideia de salvação por boas obras, por religiosidade. Até porque quando estamos lendo de Mateus 5-7, no Sermão da Montanha, a gente vê que o pecado não é algo só externo, a religiosidade resolve aqui fora. O pecado já está na essência do ser humano, os desejos internos. Por isso o ser humano precisa de regeneração, nascer de novo e ser transformado a partir de uma nova criação. Só tem um jeito da imagem e semelhança ser restaurada de Deus em nós, de sermos salvos e reconectados com Deus, através de um mediador, Jesus Cristo, homem. Se o pecado entrou pelo homem, por Jesus entrou a salvação, e a vida eterna é uma verdade para todos que creem pela fé. A Bíblia nos afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Essa graça aponta para Cristo, o sacrifício de Cristo. Michel, 2 minutos para a gente encerrar aqui. Sim. E qual o perigo desses pensamentos hoje dentro da igreja, né, que está... É difícil entender, porque muitas pessoas, por não conhecer a Bíblia a fundo, dão atenção a essas vozes, né? Sim. E, assim, esse é o grande perigo. E não só para essas, mas todas as outras, e ainda as finais que nós vamos ver ainda nessa revista, a gente tem que ter esse cuidado e essa vigilância, né? Porque a gente cai, às vezes, no erro. Porque fulano falou, né, e ele é tão legal, eu gostei dele, eu vi ele no canal do YouTube, eu vi ele lá no podcast e tal, né, e ele tem uma fala tão bonita, tão eloquente e tal, isso e aquilo, e tem aquilo por verdade. Né? Então, esse é o grande perigo. Né? E hoje, se a gente for olhar nas redes sociais, aí está cheio, né, de situações que podem apresentar esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa não conhece aquilo que ela crê, né, qual é a sua prática, né, e daqui friso de novo, né, além da nossa Bíblia Sagrada, regra de fé, né, declaração de fé das Assembleias de Deus, para ter pelo menos um conhecimento base, né, vamos dizer assim. Né? Então, nem tudo aquilo que parece correto é, né, e por isso a revista vai trazer aqui Tessalonicenses, né, 5:21, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então a gente precisa ser essa peneira, né? A gente está ouvindo, é conhecido, mas passa na peneirinha. Cadê a peneira? A peneira está aqui, ó, a palavra de Deus. Verdade. Né? Então o que mais? 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas antes examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Né? E nós estamos vendo isso à nossa volta com tudo nesses dias. Né? E daí a lição vai trazer essa questão, né, do analfabetismo bíblico, né, o drama do século. Né? As pessoas têm preguiça de ler o texto, não têm tempo para meditar na palavra de Deus, e daí prefere só o miojinho pronto, né? Já é facinho, já está ali, abre o YouTube, só vem recebendo e somando aquilo. E eu separei uma lista, não sei se o nosso tempo já foi. E quando não, fazem uma interpretação errada equivocada do texto. Né? Então, eu coloquei 8 pontos, né? Vou só ler os temas, não vou ler inteiro, né? Mas um dos pontos, né, consequência de tudo isso, a superficialidade teológica, né? Uma teologia rasa, né? Conteúdo raso, né? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de mensagem, né? Um antropocentrismo em vez de um cristocentrismo, né? Mensagens que colocam o homem só no centro, né? Ele é o queridinho de Deus, Jesus então, de lado, né? E a cruz, a mensagem de cruz fica do lado. O importante é você ser abençoado, o importante é a tua empresa prosperar. Então, né? Outro ponto, sensacionalismo e show gospel, né? Nós estamos vendo aí questões, né, horríveis nas mídias aí, né? Falta de contextualização bíblica, hermenêutica deficiente, aquilo que nós falamos aqui, né? Pega o texto, lê isolado, não faz uma hermenêutica boa do texto, então isso é problema. Negligência do arrependimento e da santidade, né? As pessoas não querem mais se arrepender, elas não querem mais ouvir, né, que precisa ter uma vida de santidade na presença de Deus, né? Que mais? Personalismo, idolatria de pregadores, estamos vivendo esse tempo, né? Pouca dependência do Espírito Santo. E aqui eu acho que eu fecho, porque daí fecha com chave de ouro. O grande perigo, né, de não depender
da presença gloriosa do Espírito Santo direcionando as nossas vidas, para que nós possamos ter essa presença e nos mostrando, né, e abrindo o nosso entendimento para que a gente possa perceber, porque como nós estamos vendo em todas essas lições, às vezes a linha entre o certo e o errado está muito próxima. E às vezes uma palavra que você fala distorcida, aquilo já muda todo o contexto daquilo que está sendo ensinado. E eu acho que vale a pena a gente colocar uma coisa muito importante sobre esse tema, e eu quero louvar a Deus por esse tempo de aprendizado, pelo autor dessa revista, pela CPAD, pela nossa área de ensino, mas a gente precisa dizer algo muito importante para quem está nos assistindo. Não brinque com o pecado. O pecado, ele é destrutivo. Satanás, ele nos induz a dizer sim para nós, para os desejos, para as inclinações. Deus nos ama, enviou seu Filho Jesus para nos salvar. O pecado faz muito mal, acaba com o ser humano em todos os níveis de relacionamentos. Mas tem uma solução para o pecado. Por isso, se você está sintonizado conosco, você pode hoje entregar sua vida ao Senhor Jesus, declarando Ele como teu Senhor pessoal. Há uma obra perfeita na cruz e há uma ressurreição, uma vida eterna. A morte não tem a última palavra. A vitória da cruz é real. Jesus é o vencedor. Em Cristo nós podemos ter vida eterna. Você pode hoje voltar para Jesus. Você pode retornar a um Deus de braços abertos que pode, pelo Espírito Santo, iniciar um projeto glorioso e uma obra redentora e regeneradora. Os efeitos do pecado estão aí. Estamos em um mundo caído, sofrimento. Mas há um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Por isso, renda-se ao Senhor Jesus. Jesus é o Salvador eterno. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida por estar conosco ao longo desses minutos, né, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje nós estudamos a lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Na semana que vem vamos estudar a lição 11, a salvação não é obra humana. Quero pedir ao evangelista Michel, já agradecendo, Michel, pela sua presença, agradecendo ao pastor Rômulo, né, a você que nos deu o carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação, mas agora nós vamos orar. Amém. Oremos então. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, engrandecemos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade, pela oportunidade que temos, Senhor, neste momento de estar aqui, Senhor, nesse momento de aprendizado, Senhor, para as nossas vidas. E apresentando a ti, Senhor, essa lição, Senhor, para os teus filhos, para que eles possam, Senhor, de alguma forma ser edificados, ó Pai querido, através dessa lição, dessa pré-aula, e que vidas também possam ser alcançadas, como foi aqui ministrado pelo pastor Rômulo. Pai, que a tua graça, que a tua presença, que a tua glória, Senhor, possa chegar neste lar, na casa desta família, Senhor, dessa pessoa que está assistindo, Senhor, que quem sabe chegou por acaso, Senhor, nesse canal, estava assistindo outras coisas, ó Pai. Aleluia. Mas Tu és aquele, Senhor, que provê, Senhor. Nós vimos aqui que a Tua graça é aquela que vai na frente, Senhor, ó Pai querido, trazendo a oportunidade para que o homem tenha esse momento de reconciliação com o seu Criador. Por isso nós Te louvamos e Te adoramos, ó Pai, e clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua presença e a Tua graça esteja conosco, Pai. A cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor, nos direcionando sempre no centro da Tua vontade, Pai. Continua nos abençoando, Senhor, ó Pai querido, este é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Assista o nosso canal no YouTube, reveja quantas vezes você quiser esse programa, e nós agradecemos ao carinho da sua audiência, e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.